Vamos lá? Vamos para mais uma aula para você que está chegando na Igreja Metodista, você que é muito bem-vindo a essa família maravilhosa que tem o prazer de te receber. Eu quero falar para você e dar alguns detalhes a mais sobre a Igreja Metodista. Eu falei sobre a Igreja Metodista na primeira aula, né? Mas eu quero dar um pouco mais de detalhes para você saber melhor que denominação é essa, como ela começou. Claro que ao longo da caminhada nós vamos aprofundando no histórico da Igreja Metodista, mas eu creio que é necessário, acredito ser necessário você ter um pouco mais de informação para saber como é essa denominação, o que essa igreja pensa, como ela se organiza. E para isso, eu trago aqui para vocês os cânones da Igreja Metodista. O que são os cânones da Igreja Metodista? É a lei interna da nossa igreja, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho sobre a Igreja Metodista. Eu quero começar sobre o histórico e denominação. Quero ler para você aqui o que está escrito nos cânones da Igreja Metodista. Igreja Metodista, capítulo 1, do histórico e denominação. Artigo 1. Em 2 de setembro de 1930, constituiu-se no Brasil uma igreja autônoma, ramo da Igreja Universal de Jesus Cristo, denominada Igreja Metodista. Continuação do movimento iniciado na Inglaterra por João Wesley do século XVIII. Então, lembra que eu comentei sobre João Wesley, né? Nós somos brasileiros, João Wesley. Então, essa é a Igreja Metodista. Ela foi constituída nessa data que eu mencionei. É uma continuidade da igreja que, na verdade, o movimento que iniciou-se na Inglaterra do século XVIII. E qual a missão dessa igreja? Capítulo 2, da missão. Artigo 2. A missão da Igreja Metodista é participar da ação de Deus no seu propósito de salvar o mundo. Parágrafo único. A Igreja Metodista cumpre sua missão. De que maneira? Vou descrever para você a forma como a Igreja Metodista procura cumprir a missão de Deus aqui na Terra. A. Realizando o culto de Deus, pregando a sua palavra, ministrando os sacramentos, e os sacramentos na Igreja Metodista é batismo e santa ceia, promovendo a fraternidade e a disciplina cristã e proporcionando aos seus membros os meios para alcançarem uma experiência cristã progressiva, visando ao desempenho do seu testemunho e serviço no mundo. Então, a Igreja Metodista ela promove o seu trabalho, promove a sua missão, de maneira com que você que está chegando e aqueles que estão venham a progredir na sua caminhada e na sua trajetória. B. Prestando os serviços de mensagem, sermões, palestras, orações por todos os meios de comunicação disponíveis e atendimento pastoral. Então, esses cânones, né, foram escritos antes desse fenômeno que hoje é a internet, mas a internet é um meio de comunicação, então nós usamos tudo aquilo que for necessário, todo meio necessário para comunicar o Evangelho, comunicar a palavra de Deus. Ministrando educação cristã. Isso aqui é muito importante, gente. Nós ministramos a educação cristã através da escola dominical, através dos nossos cultos, através da célula, o estudo na célula, onde você compartilha ali aquela palavra. Então, educação cristã, teológica e secular, não é? Em todos os graus e níveis, prestando serviço de ação comunitária, filantrópica e beneficente por intermédio de suas regiões eclesiásticas e missionárias de suas igrejas, instituições e órgãos especializados por elas organizadas, instituídas ou mantidas. Então aqui nós vemos que a Igreja Metodista ela tem foco na sua missão. E o foco da Igreja Metodista também é no ensino, tanto religioso como secular. Na história, ao longo da sua trajetória, você vai saber que John Wesley ele fundou escolas para ensinar pessoas a estudarem, a melhorar o seu estilo de vida. Na verdade, ele até pesquisou medicina para poder prescrever tratamento para as pessoas, de tão focado que ele era em ajudar de uma forma integral. Capítulo 3, das doutrinas. As pessoas acham, tem doutrina na Igreja Metodista? Claro que tem. Eu quero falar para você das doutrinas. Artigo 3º. A Igreja Metodista, quanto às doutrinas, adota os princípios de fé,
do Metodismo Universal, os quais têm por fundamentos as Sagradas Escrituras do Antigo e Novo Testamento. Testemunho escrito da revelação divina, dado por homens, movido pelo Espírito Santo, aos quais contém tudo o que é necessário para a salvação e são suficientes, regra de fé e prática para os cristãos. Então, essa é a doutrina da Igreja Metodista. A doutrina é algo muito maior. As pessoas acham que doutrina é apenas o utilizar de roupas, pode esse tipo de roupa, não pode. Na verdade, essa é a doutrina da Igreja Metodista. E a Igreja Metodista também tem a sua doutrina social, onde ela busca causar um impacto social na vida das pessoas. Por exemplo, não adianta você pregar a palavra de Deus para a pessoa e souber que ela necessita de algo, você pode ajudar, algo para sua vestimenta, para o seu sustento, e não fazê-lo. A Igreja Metodista preza por fazer um evangelho integral, sabe? A pessoa necessita, o corpo, alma, espírito. É um ser humano de forma integral. Nós não somos apenas espírito. Agora eu quero falar para vocês sobre os membros da Igreja Metodista. Vamos lá? Artigo 7º. São membros da Igreja Metodista as pessoas que satisfazem os requisitos canônicos e são recebidas de acordo com o ritual da Igreja Metodista, a sua comunhão, tendo os nomes arrolados numa igreja local. Os membros da Igreja Metodista, leigos e clérigos, e delas participam segundo os dons e ministérios por elas exercidos. Os membros leigos são arrolados em uma igreja local e os membros clérigos em uma região. Aí pode ficar a dúvida. O que é o membro leigo e o que é o membro clérigo? O membro leigo é o membro da igreja, né, um discípulo, uma discípula, e o membro clérigo é um pastor e uma pastora, um presbítero, como eu, por exemplo. Eu sou membro clérigo arrolado na primeira região eclesiástica. É exatamente isso o que quer dizer. Vamos acerca dos membros leigos, da admissão e recepção. Membros leigos, o que é necessário para ser um membro da Igreja Metodista. Artigo 8º. Constitui-se em requisitos para a admissão de membro leigo: aceitar Jesus Cristo pela fé, confessando como Senhor e Salvador pessoal da sua vida, arrepender-se dos seus pecados e ter disposição de viver nova vida de acordo com os ensinos do Evangelho, aceitar os elementos básicos da Igreja Metodista, comprometer em viver a mordomia cristã. Viver em mordomia cristã é servir. Prometer observar os preceitos do Evangelho, sujeitar-se às leis da Igreja Metodista, ser batizado ou confirmar o pacto batismal àqueles que foram batizados na infância. A impossibilidade de regularização do estado civil não impede a admissão de um membro leigo. Isso quer dizer que muitas pessoas chegam na igreja, não são casadas, mas vivem há 10, 20 anos junto com uma pessoa e de repente essa pessoa não quer casar. Ela fala: pastor, estou na igreja, meu marido não quer casar comigo e agora como vai ser? Não posso batizar, não posso ser membro? Pode. Claro que pode. É óbvio que nós não fazemos isso de uma forma leviana, de qualquer maneira. Nós vamos analisar a situação, né? Mas nada impede de que uma pessoa seja recebida como membro. Outra pessoa não pode impedir a bênção daquele que quer se integrar à Igreja Metodista. Pessoas vinculadas à maçonaria, sociedades secretas, devem renunciar a esse vínculo antes de assumir os votos de membros metodistas. Os procedimentos para a recepção de membros leigos são os seguintes: profissão de fé e batismo para pessoas que não foram batizadas na infância e se convertem a Jesus Cristo, professam a fé e são batizadas, é uma forma. Confissão para pessoas que foram batizadas na infância, professam a fé confirmando o pacto batismal. A Igreja Metodista batiza a criança e quando chega a determinada idade, que ela já tem um entendimento, ela confirma o pacto que foi feito lá na infância. A assunção de votos para pessoas que assumem os votos de membros da Igreja Metodista de acordo com o ritual da Igreja Metodista. Isso quer dizer que a pessoa que vem de outra denominação, foi batizada lá, assume os votos de membro metodista e então torna-se membro. Então são essas maneiras de se tornar membro da Igreja Metodista. Tudo bem até aqui? Podemos seguir? Vamos seguir então. Seção 2. Dos deveres e direitos do membro metodista. O membro metodista tem dever e tem direitos. Vamos lá. Subseção 1. Dos deveres do membro metodista. Os deveres do membro leigo da Igreja Metodista são testemunhar Jesus Cristo ao próximo com seus dons. Isso é um dever
do membro metodista. Você deve testemunhar. Testemunhar nem sempre está só em falar. Principalmente está em viver. À medida com que você vai vivendo a palavra de Deus e tem sua vida sendo transformada, você vai testemunhando e cumprindo o primeiro dever de um membro metodista. Participar dos cultos públicos de escola dominical e demais serviços da Igreja Metodista é um dever. Contribuir regularmente com dízimos e ofertas para a manutenção da missão de Deus por meio do ministério da Igreja Metodista, nos termos da carta pastoral sobre os dízimos. É um dever de membro metodista ser participante do dízimo e da oferta, tanto do membro leigo como do clérigo, né? Se espera isso de um membro clérigo, mas o membro leigo tem esse dever. Pautar os seus atos pelos princípios do Evangelho, pela doutrina e costumes da Igreja Metodista. Sujeitar-se às exortações pastorais, é um dever do membro metodista. Esforçar-se para iniciar um trabalho metodista onde o mesmo não exista. Seja um membro que viaje, vai morar em outro lugar, esforçar para abrir um trabalho metodista naquele lugar. Reconhecer seu chamamento como ministro de Deus para as diversas áreas da missão. Exercer seus dons participando dos ministérios e serviços da Igreja Metodista na comunidade. Algumas pessoas nos perguntam assim: pastor, eu posso como membro participar? Aqui está claro para você, você deve participar, ok? Você deve participar. Submeter-se à disciplina eclesiástica da Igreja Metodista. Então esses são os deveres do membro leigo da Igreja Metodista. Subseção 2. Dos direitos do membro metodista. O membro metodista também tem seus direitos. Quais são os direitos? Artigo 11. Os direitos do membro leigo da Igreja Metodista são participar do sacramento da Santa Ceia do Senhor e receber da Igreja os demais meios de graça. O que é um meio de graça? É a maneira com que Deus se manifesta na sua vida, que é uma forma imerecida. Os sacramentos são batismos e Santa Ceia, tá? São os meios de graça. Pedir o sacramento do batismo infantil para seus filhos ou filhas e ser instruídos sobre esse sacramento. Então é seu direito como membro. Quero batizar meu filho, minha filha, é o seu direito e receber a orientação acerca disso. Receber a bênção sobre seu casamento, segundo o ritual da Igreja Metodista, depois de ser preparado para esse ato. Participar dos cursos de formação cristã, segundo a orientação da Igreja Metodista. Votar e ser votado para ocupar cargos eletivos na Igreja Metodista, respeitados os dispositivos canônicos. Isso aqui é o quê? Você observa que existem líderes, né, na Igreja Metodista em diversos ministérios, diversas áreas. Você, como membro, pode votar e ser votado, é o seu direito para esses cargos, tá bom? Apresentar queixa nos casos na forma prevista nos cânones. Então, o membro metodista pode apresentar uma queixa o irmão, entre irmãos, ao pastor. Essa queixa ela tem suas instâncias dentro da Igreja Metodista. Apelar para a instância superior em grau de recurso, respeitando os dispositivos canônicos. Por exemplo, a pessoa que não é atendida pelo pastor tem ali a sua queixa, pode ir até o superintendente distrital, ou até mesmo ir até o bispo, ou até mesmo ir até o colégio episcopal, né? E assim por diante. Tudo bem? Então esses são os direitos do membro metodista. Temos também a seção 2 do desligamento do membro metodista. Quando uma pessoa é desligada? É desligado ou desligada da Igreja Metodista e perde seus direitos aquele que solicita por escrito o seu desligamento. Então a Igreja Metodista não dá carta de desligamento. Na verdade, ela solicita uma carta de desligamento para que a pessoa tenha seu nome retirado do rol de membros. Aquele que abdica dos votos feitos e assumindo votos de outra igreja, sabido e confirmadamente, sem aviso prévio, a sua decisão à igreja local, tendo seu nome cancelado pela coordenação local de ação missionária. Então, a pessoa que sai, não estou mais indo à Igreja Metodista, assumi o voto de outras igrejas, já estou lá na outra igreja, isso é sabido, então pode ter seu nome cancelado, inclusive pela clã. Aquele que se torna desconhecido ou de paradeiro ignorado, tendo seu nome cancelado pelo concílio local por indicação da clã, após publicação em seu nome em órgão oficial da igreja. Né? A pessoa que some, desaparece, a clã solicita ao concílio e então tem o nome desligado. Aquele que sem justificativa deixar de comparecer pelo período superior de 1 ano após ser contatado
após contato pastoral, não volte a frequentar as reuniões da igreja local, tendo seu nome cancelado pela clã. Aquele que é excluído por julgamento, aquele que tenha falecido, né? Então, aqui está a questão do desligamento. Pode ser readmitido? Sim. Pode ter a readmissão pelos seus direitos, aquele que pede ao concílio local, aquele que fala com o pastor, quero retornar à igreja metodista, né? Readmissão de um membro leigo, aquele que recorre à instância superior, vamos supor, a pessoa quer voltar a ser membro e o pastor não deixa, não quer, não vou receber. Essa pessoa pode ir até instâncias superiores, né? Superintendente, bispo, ir até onde necessário for para ir, para ter seu nome readmitido. Mas isso é muito raro de acontecer, tá bom? Então essas são algumas informações da Igreja Metodista que é muito importante você conhecer, tá? Então essa é a parte da igreja que você precisa conhecer. Você vai se aprofundar cada vez mais. Por exemplo, nós temos a capacitação dos membros, temos a possibilidade de um membro se tornar um evangelista, temos a possibilidade de um membro ir em direção à caminhada pastoral. Tudo isso o membro ele pode fazer. Na verdade, ele deve fazer, reconhecer os seus dons e ir nessa direção. Então, mais uma vez, nós somos gratos a Deus por estar recebendo você no seio da nossa igreja. Seja bem-vindo e que Deus te abençoe.